fé em Cristo Jesus. Grande a nossa alegria por nós podermos estar aqui na casa do nosso Deus, na nossa casa, a casa da nossa comunidade. Nos alegramos profundamente por isso, nesse tempo do afastamento social, distanciamento social. Como é bom a gente ter essas oportunidades, mesmo vocês aí todos com a máscara, né? Eu aqui um pouco longe de vocês sem, mas como é bom nós podemos nos encontrar. Deus nos possibilita isso. Saúdo também assim quem está em casa, na manhã deste domingo, nos acompanhando pelo nosso Facebook. Também é uma forma que nós temos. Somos gratos também a Deus por essa oportunidade, vocês que estão em casa se cuidando também. Eu quero saudar com grande carinho, com grande alegria, todos vocês, com a palavra que é lema dessa semana que se inicia. Hebreus, capítulo 2, verso 12, diz assim: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Na carta de Hebreus, ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. E é isso que nós queremos fazer aqui nessa manhã. Eu também quero fazer isso para vocês. Quero falar a respeito de Deus para vocês que vieram aqui, vocês que também estão em casa. E juntos também queremos, aqui com a Dude e a Bila, já que eu falei o apelido da Dude, vou falar da Bila também. Nós queremos louvar junto com elas os cantos. Queremos louvar ao nosso Deus, aquilo que Deus de fato é para nós. Hoje, de novo, nossos textos vão mostrar como é o nosso Deus e como são vocês e eu, como nós somos, certo? E eu quero convidar que nós possamos nos colocar na presença do nosso Deus, porque é em nome dele que nós celebramos, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o hino O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. Esperamos assim que de fato o nosso Deus possa, sim, nesse culto derramar ricas bênçãos sobre cada um de nós, vocês também que celebram conosco da sua casa. E nós lembramos que uma das maiores bênçãos que nós recebemos, não que merecemos, mas recebemos pelo amor de Deus, é a certeza de que Ele ama a gente, que Ele perdoa a gente, que Ele quer estar com a gente. Muitas vezes na história o povo de Deus errou, e muitas vezes Deus teve que recomeçar com o seu povo. Também faz isso conosco. E nós queremos então neste momento nos colocar na presença deste nosso Deus, pedindo perdão. Perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Porque muitas vezes também nós, fazendo parte da videira de Cristo, nós não produzimos as uvas, os frutos que Deus quer. Então convido você que está em casa, todos nós, que nos coloquemos na presença de Deus, pedindo perdão, cantando o hino Meu Bom Pastor. Gostaste de me achar.
irmãs, que nós possamos lembrar desse Deus de amor, possamos reconhecer nossos erros, nossos pecados, e temos absoluta certeza de que Deus perdoa a todos aqueles que pedem, que confessam a Ele sinceramente. Que todos nós possamos assim lembrar que Deus morreu por nós para nos dar vida, perdão e salvação. Amém. E eu convido que nós possamos então conversar com Deus, nos colocar na sua presença em oração. Quem está aqui, peço que possa colocar-se de pé. Também vocês que estão em casa, podemos fechar nossos olhos, unimos nossas mãos e oramos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por este culto, por este momento onde nós podemos nos encontrar de forma presencial aqui na tua casa, casa que nos acolhe sempre com tanto carinho e onde nós nos sentimos tão bem. Também, ó Deus, onde podemos nesse momento estar reunidos de forma virtual com aqueles e aquelas também estão em casa. Gratos te somos, ó Deus, por tudo que fizeste e por tudo que fazes por nós. E de forma muito carinhosa te pedimos que tu possas derramar sobre nós o teu Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, da verdade, com muita luz, para que nós possamos ouvir a tua palavra preciosa, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, que nos mostra qual é a tua vontade. E que assim, iluminados por ti, possamos então ouvir essa palavra e que ela possa transformar o nosso jeito de viver, assim como é, sim, de acordo com o teu querer. Gratos te somos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. E eu convido que nós possamos cantar um hino conhecido por nós, um pequeno cântico, que é como a chuva que lava. Nós podemos fazer os gestos, mas sempre cada um só com a sua família. Quem está sozinho vai ter que ficar sozinho, certo? Cantamos então É Como a Chuva que Lava, antes da nossa leitura do Evangelho deste domingo. E assim nós queremos então ouvir a leitura que a estudante de teologia Daniela vai nos dirigir nesse momento, a leitura do Evangelho prevista para este nosso domingo, a leitura de Mateus, o capítulo 21, versos 33 a 46. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados, a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram um, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles irão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, e ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou:
E agora, quando o dono da plantação voltar, o que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima desta pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era o profeta. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja de fato com todos vocês, com todos nós. Amém. Esse texto nós ouvimos e posteriormente eu retorno a ele, esse texto que a Daniela trouxe para nós, o texto do nosso Evangelho. No entanto, para esse nosso domingo, já é o 18º domingo após Pentecostes, nós temos um outro texto indicado como texto central da pregação. Vocês vão ver que os dois estão extremamente ligados. Toda vez quando tem esse texto indicado, os dois são indicados, tanto o Evangelho quanto o texto que eu vou compartilhar com vocês, que é o texto do profeta Isaías, o capítulo 5, versos 1 a 7. Quem está em casa também pode pegar a sua Bíblia para poder abrir, Isaías 5, 1 a 7. Quero contar uma curiosidade para vocês. Esse foi o texto da primeira prédica que eu preparei na minha vida, no meu tempo de estudante de teologia em São Leopoldo. Na verdade foi a primeira pregação, e essa semana daí eu estudando e preparando, a gente vai estudando e pegando as coisas que a gente tem, que eu olho, que a prédica que eu preparei lá em agora não sei se foi 2003, por aí, né, que eu preparei essa pregação. Claro que hoje não vou usar aquela, mas eu lembro que eu até contei uma historinha, já desde lá eu já gostava de contar histórias, para poder ilustrar na pregação. Se bem que o nosso texto já é uma bonita história em si, ou uma triste história, mas é uma historinha, né? Então, convido para podermos ouvir o texto de Isaías 5, versos 1 a 7. Vamos tentar focar nos detalhes. Diz assim, vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. E ele esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e o povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que eu podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que eu vou fazer com a minha plantação de uvas. Eu vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas,
e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem, aliás, o que é de direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui, amados e amadas, o texto então da nossa pregação indicado para este nosso domingo. Atualmente, eu não sei aqui precisar o percentual, eu até dei uma olhada, não sei se é um número tão grande assim, de chegar perto de 30%, mas atualmente diria assim, uma parcela bem menor do que já foi um tempo, uma parcela bem pequena dos trabalhadores do mundo inteiro ganha o seu sustento com a agricultura e com a pecuária e a indústria que deriva tanto da agricultura quanto da pecuária. No entanto, esse número já foi muito maior. Há algumas décadas atrás, eu creio que vocês aqui, quem está em casa também lembra, que a maioria das pessoas morava na roça. Depois teve o tal do êxodo rural, né? E imagina na época de Jesus então, certo? O mundo era extremamente rural, muito voltado para a agricultura e pecuária. E então, naturalmente, na Bíblia, por ser um contexto ainda muito rural, era muito comum usar exemplos concretos do meio rural, do mundo rural. Jesus usava e o Antigo Testamento usava. Era usado muitas figuras do contexto rural. E uma das figuras que aparece muitas vezes na Bíblia é justamente a figura, vamos dizer assim, a figura da vinha, algo ligado à plantação de uvas, do homem que tinha uma plantação de uvas, ou da videira, certo? É incrível, aparece muitas vezes essa figura. Aliás, para nós aqui, na nossa comunidade, quem também acompanha em casa deve lembrar, nos últimos 3 domingos aparece essa figura no nosso culto. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos o culto com as senhoras da Oase, e era lembrado o texto, né, onde Jesus diz que Ele era a videira verdadeira e nós somos os ramos e que a gente precisa estar ligado à videira para produzir frutos. Lembra? Na semana passada tinha aquela história do homem que saiu cedo para contratar trabalhadores e contratou vários horários ao longo do dia, contratou eles para trabalhar na sua plantação de uvas. E hoje novamente, né? Hoje novamente, então, os 2 textos vão falar da questão então da vinha, da plantação de uvas. E o que será que essa figura da vinha quer dizer? No nosso texto, agora fica muito claro no final do texto de Isaías, que essa figura de uma vinha, de uma videira, na verdade, né, da plantação de uvas, ela é usada frequentemente na Bíblia para representar, uma forma ilustrativa que é usada para representar o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, certo? Que normalmente é chamado da nação, povo de Israel. Aqui no texto aparece povo de Israel, povo de Judá, certo? Então a figura significa o povo de Deus. Isso é a plantação então de uvas. E tem uma palavra do Salmo 80, versos 8 e 9, eu vou ler isso para vocês, compartilhar com vocês. Lá fica muito claro essa imagem de que o povo de Deus é sim uma videira, uma plantação de uvas. Olha o que diz lá: trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Essa é a palavra, lembrando, né, quando Deus liberta o povo do Egito e traz eles. Né? Então, trouxeste do Egito uma parreira. Ele trouxe do Egito e colocou o povo dele, né, na terra prometida. Resumindo, a vinha então é o povo. E Deus, o nosso Pai, Ele é o dono dessa vinha, Ele é o agricultor.
Ele é aquele que preparou tudo para que essa vinha pudesse existir, para que essa vinha pudesse ser o que ela é, para que ela pudesse também produzir bons frutos. No nosso texto aparece o que o dono esperava, que a parreira produzisse uvas doces. Então, isso é o que ele faz. Ele prepara tudo, até tem os detalhes, né? Que a terra era boa, a terra que ele escolheu era boa. Ele cavou o chão, para dizer que ele fez tudo. Ele tirou as pedras, no sentido de empecilhos, aquilo que atrapalhava. Ele plantou as melhores sementes de uva. Ainda diz o texto que ele colocou no centro uma torre de vigia, para o vigia poder, né, ver se tinha algo que ameaçava essa plantação. E ainda um tanque para poder esmagar, amassar as uvas. Afinal, a ideia da uva é produzir vinho, né? Claro que a gente tem que tentar entender agora o que essas figuras querem dizer. Porque ele está falando do seu povo, né? Ele quer, na verdade, fazer com que o povo esteja cuidado, vigilante, e que o melhor, ele possibilitou para que o melhor pudesse acontecer, certo? Toda vez que eu escuto essa passagem, eu me lembro pelo menos de duas coisas. Quando vai falar que o dono da videira preparou tudo para que essa vinha pudesse produzir. A primeira coisa que eu recordo, que acho que vocês também devem lembrar, eu me lembro da história da criação. O que nós falamos, creio em Deus Pai, Criador, bom, de tudo, de todos, certo? Céu e da terra. Eu me lembro da história de criação, de que Deus criou tudo. Deus cuidou de tudo. E ainda lembramos que ele disse que era muito, muito bom. Lembra de Gênesis, a história da criação? Então, me remete à história da criação, onde Deus fez tudo. A primeira coisa. E a segunda coisa que eu me lembro, também já usando a palavra do salmista, que eu compartilhei com vocês, nós podemos lembrar que, além de Deus criar tudo, num dado momento ainda o povo se perdeu, e ele recomeçou de novo com esse povo. Quando ele liberta o povo do Egito, tira eles lá da escravidão, lá do faraó, e leva eles para a terra boa, terra que manda leite e mel, como vai dizer em Êxodo 3. Certo? Onde então o povo vai poder ir para uma terra boa. Deus coloca esse povo lá. Então Deus faz tudo, certo? A ideia é essa, que Deus de fato faz tudo, preparou tudo para a vinha, ou melhor, para o seu povo. E na verdade, Deus fez isso com tanto amor, e ele só esperava uma coisa. Deus, o dono da vinha, o Senhor do povo, esperava só uma coisa. Ele esperava que então essa vinha pudesse, repetindo aquilo que já falamos antes, que eles pudessem produzir sim uvas boas. Eu lembro também, já que eu contei que me recordo duas coisas, vamos pensar, já que está falando também da gente produzir coisas boas. Nas duas situações, tanto na criação quanto na terra prometida, acontece alguma coisa. Na história da criação, ele fez tudo e ele delega, ele entrega ao ser humano a vinha, ou melhor, tudo. Ele entrega Adão e Eva, que nós conhecemos, né, a história que nos conta, né, é que Deus delega ao ser humano para tomar cuidado de tudo. Cuidar de tudo, para que possa se manter uma boa vinha, digamos assim, usando a linguagem de hoje. E depois, quando ele liberta o povo da terra, leva eles para a terra prometida, liberta do Egito, ele também deixa tudo e coloca tudo certinho e deixa agora que o povo possa cuidar e produzir, que eles não voltem a ser escravos, mas que eles possam agora viver nessa terra prometida conforme a vontade de Deus. No entanto, gente, tem um grande problema. Aconteceu um grande problema. A vinha, ela decepcionou o seu dono. Ele plantou, fez tudo, preparou tudo, mas não aconteceu assim como, a resposta não aconteceu assim como ele esperava, né? Ele esperava que pudesse então dar uvas doces, mas como diz o texto de Isaías, a vinha decepciona e a vinha só produz uvas azedas. E aí o que o dono resolve fazer? Isso é muito forte. E a gente precisa lembrar disso. Não podemos deixar isso fugir do nosso texto. Porque senão a gente só fica na parte que é boa. Tem uma consequência. Com a questão de não produzir as uvas doces. Só produzir as uvas azedas. Ou seja,
por não fazer a vontade do dono da vinha. A consequência é a destruição. Deus então promete que Ele vai destruir ali aquela vinha, né? Que Ele vai tirar ali toda a proteção, vai deixar o gado entrar, vai pedir para não chover mais, não vai deixar mais cair chuva. Então vai deixar entregar a própria sorte àquela plantação. E nós lembramos, gente, isso aqui é uma figura. O que Isaías quer trazer aqui é uma linguagem profética. Isso aqui é uma coisa profética. De que vai acontecer uma desgraça para eles, por não fazer a vontade de Deus. E acontece na história. Porque a gente precisa lembrar qual é o contexto de Isaías. É um contexto ali indo para o exílio, né? Acontece o quê? Que vem o povo, os povos, tem a Síria, a Babilônia, que vem e toma o povo. E leva eles escravos de novo. Olha só. Eles tinham sido tirados da escravidão, colocados na terra prometida para nunca mais ser escravos. Mas pela desobediência, por não fazer a vontade de Deus, eles novamente foram escravizados e levados então para o exílio. Essa é a realidade da época do povo de Deus. Para mim, esses textos, os dois, e agora eu vou para o Novo Testamento também, eles contam para mim toda a história do povo de Deus. Olha que interessante. Aliás, interessante não, frustrante. Frustrante. Vamos dizer assim, mais ou menos 700 anos depois de Isaías, Jesus então, toda a história do Natal que conhecemos, Jesus vem ao mundo, se torna adulto e depois assume a sua missão. 700 anos depois, Jesus ainda não encontrou aquela vinha boa e produtiva que Deus esperava. 700 anos depois, parece que o povo ainda não aprendeu, porque eles foram exilados, mas com o tempo eles puderam retornar de novo. Deus de novo concede a possibilidade de eles retornar. A história de Deus com o povo é assim, né? Deus tenta sempre recomeçar com o povo. Inclusive a vinda do Filho é para isso, né? É isso que nós escutamos, né? Já que ninguém escuta ninguém, vou enviar o próprio Filho, para ver se quem está lá na vinha agora me escuta, né? E ainda assim a gente lembra no texto que não escuta. Então Jesus não encontra. É frustrante de novo, porque não encontra a vinha, não encontra as uvas, aquilo que era esperado, né? Então, o povo continuou produzindo aquilo que era contra a vontade de Deus. Esse texto, então, de Mateus 21 nos relata isso, né? E para mim, nesse texto fica muito clara a questão de que parece que agora o povo se adonou dessa plantação de uvas e fez aquilo que era do seu bel prazer, né? Fez aquilo que estava de acordo com a sua vontade. Como é que o ser humano age? Como é que a gente se adona do mundo? Já desde que Deus entregou lá para Adão e Eva. O que a gente faz com o mundo? O que a gente faz no mundo? E aqui nessa história dessa parábola dos trabalhadores maus, eles se adonam do que é de Deus, do que foi preparado por Deus, e fazem isso do seu jeito, da sua vontade. A pergunta que fica para nós, eu disse que na época de Jesus foi frustrante. Nós já estamos uns 2000 anos depois disso, de Jesus agora de novo, e 2700 depois de Isaías. A pergunta é, será que essa situação frustrante mudou? Para você que está em casa, pensa comigo. Será que essa situação frustrante do povo não fazer o que é a vontade de Deus, será que ela mudou? Será que estamos produzindo as uvas que Deus espera como vinha de Deus? Será que são uvas doces ou são uvas azedas? E esse texto, eu li um comentário que diz assim, que esse texto ele é meio jurídico. Os dois textos são jurídicos. O que quer dizer isso? Na verdade, ele estimula em nós uma automotivação da gente pensar naquilo que a gente faz. Poxa, que uva eu estou produzindo? Certo? Pensa você, o que eu estou fazendo enquanto pessoa que pertence ao mundo, à criação de Deus, da videira de Deus? De fato, os dois textos eles são fantásticos, ensinam muitas coisas. Eu penso que se a gente quer conhecer a história do povo de Deus, esses dois são um bom extrato da história do povo de Deus, resumem, né, muitas coisas. Quando o texto vai lembrar, o texto do Novo Testamento, de Mateus 21, vai lembrar que o dono da vinha manda
várias vezes pessoas, encaminha pessoas para lá ver e cobrar as coisas, depois manda o próprio filho, é para lembrar que ao longo da história Deus enviou muitas vezes os profetas, Deus enviou pessoas, né, para poder lembrar o povo, olha, é por aqui, e eles expulsam, e no final ele manda o próprio filho, para lembrar que Deus enviou o próprio filho, e eles jogam ele fora e matam ele. Lembra que Jesus também foi morto fora de Jerusalém, jogaram ele fora e mataram ele também, crucificaram ele, né? Então, para lembrar qual foi, ensina para nós a história do povo de Deus, a história, eu até coloquei aqui, o texto resume bem como é Deus e como somos nós da história. Mostra o Deus de amor e como é a nossa fragilidade humana em fazer aquilo que é sim da vontade de Deus. E eu quero agora, para poder encerrar, também vocês que estão em casa, destacar algumas coisas que eu acho que nos ajudem, que esses dois textos nos ajudam para a gente viver melhor a nossa vida no nosso dia a dia. Resumindo isso tudo, lembrando que primeiro Deus fez tudo. Deus faz tudo. É o que nós recordamos desde a criação, mas para você lembrar da sua vida, olha você para a sua vida. Em setembro falávamos da gratidão, né? É gratidão, agradecer a Deus porque tudo Ele possibilita. Inclusive quando a coisa está difícil, nesse tempo da Covid, então a gente fala muito disso. Possibilita, inclusive nesse tempo, da gente tentar encontrar paciência, de a gente encontrar algum jeito e a gente tentar ir adiante. Tentar nos consolar, as famílias que perderam alguém, enfim, estou usando um exemplo concreto. Deus possibilita tudo para nós, além da vida, de tudo que nós já temos, todas as bênçãos. Lembrar que Deus espera sim que nós façamos a sua vontade. Ele espera que nós possamos produzir uvas boas. É sim essa vontade de Deus. Agora talvez a pergunta é: quais são essas uvas hoje em dia? O que seria uma uva boa que nós podemos produzir quanto vinha de Deus? Eu penso que se a gente olhar para os mandamentos, já nos traz várias coisas. Os 10 mandamentos nos trazem muitas coisas, né? Uma delas é ter Deus como o nosso único Deus. A adoração a Ele é uma uva doce isso. Se a gente adora a Deus como nosso único Deus, né? Da gente ter limites, né, estabelecidos entre o que é trabalho, descanso, né, que é dito no 3º mandamento. A questão do respeito com os pais, com as pessoas. A questão de viver em respeito em família, que tanto falta hoje em dia. Enfim, a gente não matar, mas pelo contrário, cuidar da vida das pessoas. Enfim, os mandamentos nos ensinam muitas coisas. Eu digo assim, da gente viver de fato o amor que Cristo ensinou. Essas são as uvas doces e que nos motivam os 2 textos de hoje. E os textos lembram também que, infelizmente, gente, você e eu, nós erramos demais. Erramos, perdemos o foco muitas vezes. Porque muitas vezes também focamos na nossa vontade. Nos adonamos das coisas do mundo como se ele fosse todo nosso. Assim como acontece na parábola do Novo Testamento de hoje. Então, a gente poder lembrar que é a vontade de Deus que deve prevalecer. Não a minha, não a nossa. E lembrar que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você, de vocês, de nenhum de nós, nem de mim. Mesmo que a gente erre, Deus quer recomeçar. Ele fez isso N vezes. A parábola lembra? Ele envia pessoas, enviou o próprio Cristo. Ele enviou o próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida, ter salvação, certo? E agora, uma coisa que eu não posso deixar de lembrar, porque o texto de Isaías nos lembra isso muito forte. Se a gente não quer viver como Deus ensina, como Deus espera, produzindo uvas, isso nos leva à destruição, ao sofrimento. E a gente poderia pensar aqui, quantas uvas azedas o mundo produz, do qual nós fazemos parte, e quanto sofrimento que isso traz. E aí muitas vezes a gente escuta as pessoas dizer assim: isso é da vontade de Deus. Será? Será que é da vontade de Deus ou é consequência do nosso pecado humano? Que o povo foi exilado, escravizado no Antigo Testamento, era consequência do pecado deles? Não porque Deus quis assim, Deus só queria o bem para eles.
esse texto é profético para nós nesse sentido. A gente poder também abrir o olho que viver sem a vontade de Deus é viver para o sofrimento, é viver como a gente quer. A nossa própria sorte, nesse sentido. E lembrar que tem uma troca. Nesse texto sempre foi lembrado de que Deus fez a vinha, o povo era a vinha. Olha só, com a vinda de Jesus, isso a gente pode lembrar de forma maravilhosa para nós agora. Com a vinda de Jesus, Jesus passou a ser a videira, lembra? Eu sou a videira e nós passamos a ser os ramos. Eu penso que, qual a troca que aconteceu aqui? Porque Jesus cumpriu. Jesus produziu as uvas doces que nós não conseguimos produzir. Ele fez isso por nós, Ele pagou por isso na cruz por nós. E agora, o que cabe para nós? Para nós cabe a tarefa de permanecer unidos à videira verdadeira, como ramos, e produzir, usando a linguagem então, que com Jesus vem agora, da gente produzir, sim, mas como pertencentes a essa videira verdadeira. Continuamos ligados à vinha, somos ramos dessa vinha, dessa videira, que possamos continuar produzindo sim bons frutos. E o mundo, gente, carece disso. E assim, não é às vezes tão fácil, porque muitas vezes as pessoas aceitam muito mais fácil aquilo que é da nossa vontade. E quando a gente quer falar e fazer a vontade de Deus, às vezes isso também não é tão fácil, porque às vezes o mundo está tão mal acostumado com as coisas mundanas, e fazer as coisas da vontade de Deus às vezes não é tão fácil. Mas é o motivo que nós todos possamos ter coragem, com a força do Espírito de Deus, e sim produzir muitas coisas boas, as coisas que Deus quer. Seja olhando para os 10 mandamentos, como citei aqui na pregação, ou aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós sabemos que é sim do amor, do querer de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que permaneçamos unidos nessa vinha que é de Deus. E lembre, Deus ainda cuida de nós. Ele ainda continua sendo o dono dessa vinha. Amém. E como resposta a essa nossa pregação, essa nossa reflexão, eu convido para cantarmos o hino Fazer a Tua Vontade, porque é isso também que o texto nos estimula, né? Que seja também a nossa confissão de fé, da gente poder fazer a vontade de Deus. Saber lavar os pés.
Trago assim então alguns avisos, alguns anúncios para nós. Eu lembro que o nosso próximo culto próximo sábado, culto presencial aqui, assim como hoje. Gratos mais uma vez por vocês estarem aqui. Também motivamos a quem está em casa que ainda temos bastante espaços aqui, ainda é possível vir e é seguro, né, gente? Tranquilo? Eu vou perguntar, vocês respondem, que eles não estão vendo vocês. Vocês estão se sentindo tranquilos? Sim. É tranquilo, gente, tá? Eu digo assim, a gente está saindo de casa, obviamente, mas é muito menos perigoso do que feira, do que supermercados, né? Então, com todo cuidado, nós também acolhemos todos vocês aqui, certo? Precisamos, claro, tomar esses cuidados. Então, sábado que vem, 18 horas, conforme está nosso calendário, nós vamos então também ter nosso culto presencial e, obviamente, também virtual. Deixa eu fazer uma pergunta, não deu a outra gravação? Então, não vai ter culto no YouTube hoje? Nós não vamos ter culto no YouTube hoje. Já deu, a outra câmera deu problema aqui na nossa gravação. Só se a gente conseguir pegar isso do Face e jogar lá depois, certo? Nós vamos compartilhar o link depois também. Então, eu quero também lembrar que a oferta desse culto de hoje, também vocês estão em casa, quem quer ofertar, é a oferta para a nossa própria comunidade. Na saída a gente tem ali onde a gente pode fazer a oferta, né? A gente não está recolhendo nos bancos, mas então cada um pode ofertar com alegria para os trabalhos aqui da nossa própria comunidade. E quero aqui agradecer e reforçar também, nesse sentido, agradecer a todos que já puderam fazer a sua ação de graças. Nós já motivamos isso no mês de setembro. E se alguém ainda não conseguiu fazer, que vocês possam fazer isso. Que vocês possam em casa sentar em família, conversar sobre a gratidão, aquilo que Deus é para nós, aquilo que Deus fez por nós. Hoje o texto inclusive nos lembra de novo, né, que Deus fez tudo, faz tudo por nós, né? Lembrar, mas é bom sentar, por exemplo, com a esposa, os filhos ou com o marido, né? Sentar os netos e conversar com eles. O que a gente tem a agradecer, né? Fazer essa motivação. E também fazer daí a ideia que façam uma cartinha, um envelopinho, podem escrever alguma coisa e ainda podem nos entregar então também a sua ação de graças. Obviamente que a gente pediu algum valor financeiro, mas que vocês possam fazer aquilo que está ao alcance, aquilo que está no coração de vocês. Isso será uma forma também de ajudar então também a nossa paróquia, a nossa comunidade. Como sempre, relembro aqui a questão da doação de alimentos, né? Quem puder sempre trazer alimentos, com certeza tem muita gente que precisa. Vocês que estão aqui, eu lembro que na saída vocês podem também pegar o jornal de vocês, o jornal O Caminho. Quem está em casa e por acaso passa aqui na secretaria também pode então retirar o jornalzinho então da comunidade, o jornal O Caminho de Outubro. Tem esses avisos? Algum mais aviso de vocês? Ok. Então eu convido que nós possamos com alegria, mas também com toda a nossa fé, com a nossa gratidão, nos colocar na presença de Deus para a nossa oração de intercessão, nossa oração final. Quem puder, coloque-se em pé. Vocês que estão em casa também, fechem os olhos, unam as mãos. Querido e amado Deus, nós, ó Deus, te rendemos graças e te louvamos por este culto, por essa celebração. Gratos te somos, ó Deus, porque tal qual ouvimos nos nossos textos, aliás, lembramos que tu fizeste tudo por nós. Nós que somos a tua vinha, ou pelo menos somos ramos da videira verdadeira. Sabemos que tu sim preparaste tudo, nos deste tudo com todo amor, todo cuidado, e tudo era muito bom. Nisso reconhecemos também nossa falha, por não fazer a tua vontade. Por muitas vezes estragarmos aquilo que era bom, aquilo que era belo dentro da tua criação, com todo o teu amor. Por isso, ó Deus, somos-te gratos por termos essa comunidade, por termos esse espaço, onde podemos ouvir a tua palavra essa que nos traz de volta para o teu caminho, nos faz lembrar qual sim é o teu querer, qual é a tua vontade para todos nós. E podemos afirmar, é uma vontade de amor, de bondade com cada um de nós. Como é bom, ó Deus, por podermos então estar aqui, por podermos celebrar juntos, presencial ou de forma virtual. Que tu, ó Deus, possas caminhar conosco no dia a dia,
também quando sairmos daqui, quando estivermos no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar. E que lá possamos sim produzir uvas doces, ou seja, produzir o teu querer, a tua vontade, todo o teu amor, aquilo que é dos teus ensinamentos. E que possamos também pensar, relembrar, reavaliar a nossa vida. Que possamos lembrar quantas vezes nós nos adonamos do mundo para o nosso bel prazer. E assim também corremos o risco de perder o teu cuidado, a tua proteção. Mas somos-te gratos, ó Deus, que apesar da nossa falha, da nossa falta de amor, dos bons frutos, mesmo assim tu não desistes de nós. Morreste por nós, vieste ao mundo em Cristo Jesus para morrer e nos salvar, nos dar o perdão. E assim, ó Deus, também como comunidade, na fé, nós oramos também por aquelas pessoas que estão sofrendo. Pessoas que precisam da tua proteção, do teu cuidado, da tua mão forte e poderosa. Lembramos assim da Leila que está no seu tratamento, da mesma forma ao Rubens. Também oramos pelo Hilário que está em casa se recuperando. Também oramos pela Leonida e toda a família, pelo luto. Oramos também pelo Aldo que também está se recuperando. Também oramos pela Iris, pelo Leandro, também pelo Flávio Fernandes da Silva, e oramos também pela Norma Barman, também pela Laís, pela Natália, também oramos pela Alma Dulce, que está na UTI com Covid. Que tu, ó Deus, possas estar com essas pessoas que aqui lembramos, que possas dar todo o cuidado, ser de fato um bom pastor, também com aquelas pessoas que cada um de nós lembra nesse momento. Que tu, ó Deus, possa sim estar com todas as pessoas, sim, porque nós precisamos. Também, ó Deus, te rendemos graças por tudo que tu fazes por nós. Lembramos hoje que é aniversário da Vale Hadley, com certeza lembramos também de tantas outras pessoas que estão de aniversário. Lembramos assim com alegria e gratidão da vida que tu deste para todos nós. E assim, ó Deus, tudo mais que está no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos preocupa, mas aquilo também que nos alegra. Nós queremos colocar isso diante de ti, ó Deus, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso texto de Isaías, do profeta Isaías, ele falava que Deus colocou no meio da vinha uma torre de vigia. Lembram? Eu quero fazer um uso dessa figura com vocês, para que a gente possa lembrar que Deus continua cuidando de nós. Não um vigia que quer ver o nosso vacilo, mas o Deus que vigia no bom sentido, que quer olhar por nós, que quer cuidar de nós, que quer cuidar de você. Não é maravilhoso isso? E nós queremos encerrar o culto lembrando que existe isso, e lembrando que Deus sim acompanha nós com a sua bênção. Então todos que estão aqui podem também estender suas mãos, você que está em casa. Estimado irmão, estimada irmã, em Cristo Jesus, que a bênção do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus que faz tudo por nós, nosso Deus de imenso amor e cuidado, que essa bênção de Deus venha sobre vocês, permaneça com vocês agora e para todo sempre. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém.